Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa segunda parte da análise do livro A Arte da Política, a história que vivi, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Um livro muito bem escrito, detalhadíssimo sobre o período em que o Fernando Henrique Cardoso se envolveu na política, desde a sua entrada nos primeiros anos como deputado, depois o exílio, depois o Senado, a tentativa para se tornar prefeito de São Paulo, foi o ponto de onde deixamos na primeira parte, a volta para o Senado, depois ele vai ser ministro das Relações Exteriores e, por fim, ministro da Fazenda e presidente da República. No último trecho que analisamos, na última parte, falamos desde das suas impressões na primeira fase da sua vida, na infância, né? Lembrando que ele não é um livro autobiográfico, uma autobiografia, porque ele não fala da sua infância com detalhes, nem da sua adolescência, nem da sua juventude. Ele fala da sua vida acadêmica, com um certo detalhismo, mas também não gasta muito tempo, muitas folhas com isso, e ali ele já trata de política, né? Na parte que ele fala da infância, ele cita o avô dele, que foi oficial das Forças Armadas e participou do conluio das conversações para a tomada do poder e a derrubada da monarquia em 1889, da influência que esse avô teve na sua formação, na sua vontade de fazer política. Fizemos até um comparativo com o Henrique Meirelles, que também teve a mesma coisa, uma influência de um avô que era político. No caso ali não era exatamente político, né? Era um oficial das Forças Armadas, o avô do Fernando Henrique Cardoso, e que depois vai se desdobrar lá na sua vontade de realizar política, né? A saída da área acadêmica, onde ele era professor da USP, de outras universidades no Brasil e também de universidades na França e nos Estados Unidos. E aí tratamos dessa evolução até chegarmos no momento em que ele vai disputar as eleições em 1985 para a Prefeitura de São Paulo. E ali, no finalzinho, ele diz no livro que cometeu um engano, um erro drástico ali no capítulo Aprendendo na Política, no capítulo 2, que é o erro drástico que discutimos aqui, que um pouco antes das eleições, dias antes, ele fez uma entrevista, concedeu uma entrevista para Miriam Leitão, da revista Playboy, nem existe mais, da revista Playboy, e depois, bem na véspera, quase próximo na véspera não, um pouquinho antes da véspera, ele também concedeu uma outra entrevista lá na prefeitura, né? O Jânio Quadros também tinha feito uma entrevista na prefeitura, só que essa entrevista ele tinha dado para a Veja. E esses 2 pontos ele atribui à sua derrota por uma pequena margem de pontos, né? No universo lá de 4,5 milhões de eleitores, que era naquela época da cidade de São Paulo, ele perdeu por uma margem de 2%, menos de 2%, uma margem pequeníssima. E ele atribui esse erro a esses 2 fatos primordiais, icônicos, que aconteceram ali. A primeira da entrevista que ele deu a Miriam Leitão, ele acreditou que a Miriam Leitão seria totalmente isenta na hora de escrever o artigo. Ela foi até o Fernando Henrique Cardoso e ele, de forma ingênua, considerou sem problema nenhum ter dado aquele tipo de entrevista e passou as informações que era ateu e já tinha experimentado a maconha. E, infelizmente, a Miriam Leitão escreveu um artigo com todos os viés possíveis, dizendo que estava a ponto de assumir a prefeitura de São Paulo um ateu maconheiro. E o segundo ponto que ele atribui de sua derrota foi a entrevista para a Veja,
Dias antes das eleições, ele estava lá na prefeitura, assim como também Jânio Quadros também já estava, e lá o repórter da Veja disse para ele: vamos tirar uma foto na cadeira de prefeito. Ele resistiu a tirar essa foto, mas aí foi convencido de que essa foto só seria publicada se ele vencesse. Ele caiu, de forma ingênua, caiu na lábia dos repórteres. Foi lá, tirou a foto e essa foto apareceu 2 ou 1 dia antes das eleições, lá num pequeno folder que foi distribuído nas avenidas, ruas, foi jogado também próximo dos locais de votação na cidade de São Paulo, dizendo lá, dizendo que um ateu e maconheiro já se considerava prefeito de São Paulo, pois estava ali a foto dele sentado na cadeira de prefeito. E ali, obviamente, os planos dele foram por água abaixo, mas por poucos pontos de diferença com relação. Ou seja, ele poderia estar à frente, mas essa propaganda de última hora o retirou da cadeira da Prefeitura de São Paulo em 1985, já no início ali da redemocratização, né? Ele disse que até em 1978, um pouco antes dessa candidatura dele à Prefeitura de São Paulo, já tinha sido flexibilizado o regime dos militares. O AI-5 tinha caído por terra pelo AI-11. Tinha se lançado o AI-11, né? Diz aqui na página 74, no intervalo de tempo entre esses fatos anteriores, né, à prefeitura, os fatos que a gente narrou lá na primeira parte, continuando. Em minha ida para o Senado, entretanto, muita coisa mudara. Principalmente, tinha havido um afrouxamento da censura dos meios de comunicação. A emenda constitucional número 11, de 13/10 de 1978, pôs fim ao AI-5 e ao bipartidarismo. A lei de anistia, em 1979, reabilitou para a política lideranças cassadas. A nova legislação partidária, no mesmo ano, permitiu a formação dos novos partidos, além do Partido Democrático Social, partido que apoiava o governo e substituíra o Arena, o PT e o PMDB. Criou-se também o Partido Popular, o PP, liderado por Tancredo Neves, que acabaria se fundindo ao PMDB em 1982. E Leonel Brizola organizou o PDT, após perder a legenda do velho PTB de Getúlio, do getulismo, para a deputada Ivete Vargas, de São Paulo, por ingerência do chefe da Casa Civil de Figueiredo e principal estrategista do governo, o general Golbery de Couto e Silva. E esse trecho nos deixa bem claro as condições políticas que se deram e levaram Fernando Henrique Cardoso a se candidatar à Prefeitura de São Paulo, né? Porque a Prefeitura de São Paulo é uma grande vitrine e um grande ponto, uma grande ponte de apoio político para que se tente um governo de São Paulo, o governo de um outro estado e dali a presidência da República. Talvez esse seria o plano do Fernando Henrique Cardoso, ser prefeito de São Paulo para depois, com essa vitrine, ali no momento que São Paulo estava crescendo, se desenvolvendo, né, não é exatamente o que acontece hoje, e que poderia levá-lo à presidência da República. É claro que essa derrota vai lhe deixar muito abalado psicologicamente, mas logo em seguida ele segue de volta. Em 1986, volta ao Senado para poder fazer política, e ali, no livro, nos capítulos que se seguem depois dessa tentativa à candidatura da Prefeitura de São Paulo em 1985, ele vai seguir várias considerações políticas. Ele vai falar sobre
o Brasil, a sociedade brasileira, os partidos, formação deles, como que os partidos se tornaram classistas, né? Sendo que isso é o comum e não o pensamento contrário de que os partidos deveriam conglomerar todas as ideias de um projeto de nação, mas que ele demonstrou que na Europa, nos Estados Unidos, grande parte, 90% dos partidos políticos, eles defendem classes, defendem grupos dentro da sociedade. E aí ele diz da sua visão política, ele fala que no caso do Brasil, os direitos sociais eles foram conquistados de forma diferente dos direitos sociais conquistados na Europa, né? Aquela questão dos direitos de primeira, segunda e terceira geração que a gente estuda nas teorias sobre direito, a evolução do direito, né, aquelas que é de primeira geração, que o Estado não deve interferir na liberdade do cidadão, ou de segunda geração, o Estado deve promover a igualdade, pois a relação entre as pessoas é profundamente marcada por desigualdades, e o de terceiro, a proteção dos direitos difusos da coletividade. É claro que não vamos falar aqui detalhes desta evolução dos direitos sociais, porque essa evolução está muito mais para aulas de direito, resumos de direito constitucional, né? Mas é importante lembrar disso, e ele lembra também lá, mas ele mostra que no Brasil o caso não foi deste. O caso aconteceu de forma absolutamente diferente, pois quase que veio tudo numa enxurrada só, de uma única vez, que foi ali por volta dos anos de 1930, um pouco antes também, com o movimento tenentista, né? E ele faz ali a sua análise, né? Coloca que a sociedade brasileira ela vai despertar porque somente quando surgem os meios de comunicação de massa que vão permitir que o cidadão possa ter uma pequena visão do que está acontecendo nas classes mais altas e nas classes dirigentes da máquina estatal. Porque antes não tinha. Se você pegasse uma população onde 90 e poucos por cento de todas as pessoas eram analfabetas, elas não tinham contato e nem sequer faziam a menor reflexão do que estava acontecendo nas cortes e na República, pensarmos depois da queda da monarquia. E neste ponto, quando chega o rádio, ele começa a se popularizar no Brasil, ali 1920, 25, 30, 35, aí começa a haver notícias e as pessoas começam a ter contato direto do que acontecia e a insatisfação surge. Uma sociedade outrora apática, completamente longe de qualquer movimento de reivindicação de seus direitos, reivindicação de formas corretas de se conduzir a máquina, as coisas públicas, ela desperta e o marco inicial é o movimento tenentista, segundo Fernando Henrique Cardoso aqui, ele citando vários outros autores, cita Weber, quando falamos na reforma da administrativa do Estado, quando sai do patrimonialismo para a burocracia, ele faz essa citação. E ele cita também Montesquieu, vai lá no fundo das questões teóricas, ele vai até fazer a busca na filosofia política, né, no espírito das leis, o francês Montesquieu. Olha aqui na página 37. Página 37 ele diz o seguinte, Fernando Henrique Cardoso: o mestre das formas de governo, o francês Montesquieu, quando escreveu seu monumental livro, O Espírito das Leis, publicado em 1748, tão criticado na época, estabeleceu a clássica distinção entre o regime tirânico, o monárquico e o republicano. Deixando de lado a distinção aristotélica entre governo de um, de poucos e de muitos, Montesquieu explicou o modo de funcionar de três formas
a partir dos princípios que regem o medo, a honra e a virtude. E assim ele vai desenvolver lá o pensamento do que ele acredita ser o modo certo de se fazer política. A divisão dos poderes do Montesquieu, não podemos esquecer disso. E até por isso que o livro ele chega a ter 635 páginas, porque não é só a descrição da politicagem que ele vai colocar, não só a descrição de suas viagens internacionais, seus contatos com outros líderes, não é só essa descrição, mas também o seu pensamento político vai ser colocado nas páginas, principalmente nas primeiras. E aí ele vai dizer que quando a sociedade brasileira desperta em parte pelo surgimento das comunicações em massa, começa a ver a exigência desses direitos, mas eles ainda não são seguidos e colocados de forma correta. Ainda existem vários resquícios do modo de governar anterior, como patrimonialismo, clientelismo, e que esses resquícios vão chegar no século XXI, inclusive quando ele vai colocar a reforma do aparelho do Estado, quando ele vai colocar o Ministério da Reforma do Aparelho do Estado, e depois implementa-se o PEDRAI, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, colocando o gerencialismo. Mas também, isso aqui ele não vai discorrer de forma muito específica sobre a reforma administrativa, mas ele vai dizer, sim, das politicagens necessárias para a reforma da Previdência, para os embates que ele teve para controlar a vontade de todos de aumentar o salário mínimo, porque ele sabia que, de um modo econômico, não era simplesmente chegar lá por decreto, aumentar o salário mínimo e pronto, mas tinha que ter fundo, tinha que ter renda, tinha que ter capacidade de fazer os pagamentos. Não podia só ser medidas populistas. Enfim, ele vai discorrer sobre todo esse pensamento, E uma das partes mais esclarecedoras do que ele pensa, ia falar pensava, mas ele ainda está vivo, que ele pensa, a página 45, lá na página 45 deste livro, está escrito por ele: as formas de organização da sociedade, a evolução da produção capitalista, a emergência dos partidos classistas, a bifurcação entre a revolução e a social-democracia e, mais recentemente, o ressurgimento do que se chamou de neoliberalismo, com a supremacia dos mercados e a redução dos poderes estatais, modificaram as condições para o exercício da política e da liderança. É isso que ele acredita que aconteceu. Essa é a crença. Olha só essa parte da supremacia dos mercados. Ele, em nível de Ocidente, acreditou-se que o mercado venceu, não havia mais formas nenhuma de domar o mercado. É o mercado que manda, a supremacia dos mercados financeiros internacionais. Por isso que no momento que ele lança o Plano Real, logo depois, ele demora muito para flexibilizar o câmbio. Isso no livro ele vai passar quase 30, 40 páginas nesse drama, se libera o câmbio para ser câmbio flutuante. Ele estava mantendo o câmbio fixo e os gastos, as reservas eram gigantescas. A perda de reservas do Banco Central era gigantesca quando tem um câmbio fixo. E ele tinha o medo de fazer essa flexibilização e toda a inflação voltar à outrora, como que era antes do Plano Real. Mas ele tinha essa crença da supremacia do mercado. É claro que, em termos políticos, as condições que estavam lançadas no Brasil, realmente não havia como você dizer que não se tinha as supremacias do mercado. Porém, se você pegasse outros países como a China, que não seguiu exatamente o neoliberalismo, se deu bem.
Se deu bem, né? Se pegarmos naquele exato momento quem decidiu ali pelo neoliberalismo, que somos nós, e quem decidiu por controlar os mercados e utilizá-los de uma forma um pouco mais inteligente, que é a China, os resultados chegaram 20, 30 anos depois. E nesse momento, até no finalzinho do livro, o Fernando Henrique Cardoso faz uma reflexão que demonstra muito lá o fato de ele ter descoberto isso, de ter descoberto que o modelo de industrialização brasileiro fracassou, já era fracassado, né, que era o modelo de substituição de importação e não de plataforma de exportação, como foi os países asiáticos e como está sendo a China. E aí ele tem essa profunda reflexão, né, em que o Brasil realmente perdeu nesta área, regrediu de uma forma precoce, pois no caso também dos Estados Unidos houve uma diminuição da industrialização, mas nos Estados Unidos houve um aumento do terceiro setor, um aumento de qualidade. O terceiro setor dos Estados Unidos é o Google, é o Facebook, é o Instagram, o WhatsApp, diversas outras formas de padrão de trabalho, né, de alto valor agregado. E para isso houve uma redução do setor de indústria nos Estados Unidos. No Brasil também houve a redução do setor de indústria. Porém, a expansão do terceiro setor que aconteceu de lá para cá foi do terceiro setor de venda de balas em banquinhas, com todo respeito, né, mas é de baixo valor agregado, pequenas vendas, feiras, ou seja, é algo que realmente não estava estruturado para acontecer no Brasil. A gente seguiu exatamente o que estava seguindo os Estados Unidos, né, o neoliberalismo. E o pior de tudo é que, no começo do livro, o Fernando Henrique diz que ele achou injusto a pecha, o rótulo de neoliberalismo a ele. Ele acha injusto, né, porque ele diz que não houve a redução do Estado e sim a melhoria da eficiência. Em parte, sim, se pensarmos em vários dos argumentos que ele coloca. Em parte houve sim a melhoria da qualidade da prestação de serviço, porém houve sim a redução, né? Mas como promotor da economia, o Estado realmente saiu por completo, né? O que não deveria ter acontecido, ao ver de vários outros analistas políticos. Mas enfim, ele vai fazer várias dessas reflexões durante esses capítulos que nós temos ali, e desses capítulos ele vai nos mostrar o que se fez na Constituição brasileira. Olha só, na página 96 nós temos uma pequena frase que demonstra lá, com relação às votações que se tinha nas comissões, na Constituinte mesmo, para fazer a Constituição. E aí ele coloca bem claro lá: importava mais obter uma vitória política do que inscrever na Constituição uma posição racional. Ou seja, ele estava falando praticamente da questão do salário mínimo, em que se colocou que o salário mínimo tinha que ser tal, com tantos valores, e que deveria ser capaz de prover tantas coisas, e não exatamente o que era possível se fazer naquele estado de coisas que se tinha na economia brasileira. Em que o mais importante para os políticos naquele momento não era se o que estava sendo escrito era real, era praticável, iria fazer com que o Estado tivesse os mecanismos para construir uma economia capaz de organizar a nação. Não era isso o importante para os parlamentares que se tinha, tanto deputados quanto os senadores.
Isso não era importante. O importante era mostrar ao seu público, mostrar a grande parte dos seus eleitores que eles estavam colocando ali e defendendo aquele grupo. Defendendo. Então, eram os políticos classistas, né, colocando o seu classismo na Constituição de 1988 em detrimento de um projeto de nação. Por isso que hoje muitos analistas dizem: o Brasil não tem um projeto de nação. O Brasil não é... Nunca teve. Talvez possa ter tido nas eras onde a liberdade estava absolutamente cindida, né? Aí temos este paradoxo, quando a liberdade é restringida de uma forma brutal, mas existem objetivos, existem projetos de nação. E quando a liberdade é exatamente elevada, né, e se tem estados democráticos de direito, os projetos de nações desaparecem e o Brasil não sabe para onde ir. Vai para um lado ou vai para o outro, não sei o quê. Então nós temos esse paradoxo que nós podemos dizer, né? Até o Darcy Ribeiro ele coloca isso no livro dele, O Povo Brasileiro, esse paradoxo ali. É claro que quando se restringe de forma drástica a liberdade, vários grupos vão pagar o preço. Muitas pessoas irão morrer, mas vai se ter um objetivo. Em contrapartida, não se tem um objetivo quando se tem uma alternância gigante no poder e os critérios não são técnicos. É claro, diz-se toda a população que os critérios para que os políticos usam para fazer nomeações nas estatais, nomeações diversas, deveriam esses critérios ser técnicos. Todo mundo concorda com isso, mas na hora de votar os critérios não são técnicos. É isso que é o mais incrível de tudo. Existe político que nunca trabalhou na vida, existe político que entra ali simplesmente porque é classista, não tem projeto, não tem conhecimento de administração, não tem conhecimento de economia, de finanças, nada, absolutamente nada, e entra simplesmente porque lacrou na internet, porque tem uma grande rede de seguidores. E é claro, antes da internet esse fenômeno também acontecia, mas acontecia com menor frequência. Então nós temos também esse outro paradoxo, né? Como é que o Brasil vai escolher para seus cargos de estatais, escolher para cargos de ministros, pessoas técnicas, se a população não escolhe os seus políticos de forma técnica? Nós temos esse problema, né? Mas para não sair aqui do tema do livro, nós temos que fazer as considerações sobre o pensamento político do Fernando Henrique Cardoso, e com esse pensamento ele vai agir lá na Constituinte e depois também na sua evolução como político, né? Depois do Senado, ele em 92, depois da queda do Fernando Collor, ele vai ligar-se ao governo do Itamar e vai ser ministro das Relações Exteriores. A grande dificuldade que ele vai descrever como ministro das Relações Exteriores na função é convencer os outros povos de que era necessário investir no Brasil, né, de que poderia fazer investimentos, né? Ele diz que ele ia no Japão, ia nos Estados Unidos, na Europa, e pedia que pudessem acreditar no Brasil, mas aí sempre vinha aquelas dúvidas, né? Sempre aquela coisa. Há pouco tempo, poucos anos, né? Isso ele está em 92, mas já em 88, 85, 87, o Brasil já tinha dado calote. Em 80 já tinha dado outro calote na dívida pública. Todos os papéis dos títulos da dívida pública brasileira estavam lá embaixo, credíveis, de forma negativa. Ninguém queria comprar esses papéis. Quem tinha esses papéis sabia que poderia passar gerações e gerações, nem seus netos, nem seus bisnetos poderiam receber o pagamento dessas títulos. Então, obviamente, estava fora do circuito financeiro internacional. E para fazer isso,
ele não tinha as ferramentas principais, que era dirigir a economia, mas ele tinha que fazer isso. Então ele rodava toda a economia e ao mesmo tempo as crises econômicas acontecendo no Brasil. Uma das principais crises era na economia. Na economia o Brasil não conseguia manter um ministro da economia por muito tempo, né? Teve dois aqui que fizeram parte. Mas o fato é o seguinte: depois de muitas tentativas de reforma monetária é mudar a moeda, o Brasil não tinha conseguido sucesso em estabilizar a economia. O processo inflacionário estava a todo vapor, né? Já no capítulo 3, quando ele fala aqui, plano real, da descrença ao apoio popular. O projeto de reformas monetárias nenhuma deu certo, todas porque tinham ou misturado medidas ortodoxas com medidas heterodoxas, né? E já tinha, né? Quando você pega por decreto, né? Medidas através da política, ações para controlar a economia, as coisas não vão dar certo, né? Que eles falam que as medidas heterodoxas. E quando você tem medidas ortodoxas, elas têm que ser muito bem feitas, porque mexer nos mecanismos da economia, realmente, as respostas não são rápidas. E se mexeu errado em um desses mecanismos, meses depois que vai vir os problemas seríssimos, né? Já falamos também no nosso resumos de economia, das políticas monetária, política fiscal, como que elas são feitas, né, da política monetária feita pelo Banco Central, que depois o Fernando Henrique Cardoso vai já chamar lá o Armínio Fraga. E tudo isso, né, vai corroborar que estava em crise, até que ele descreve que em um determinado momento ele estava, acho que nos Estados Unidos, estava lá nos Estados Unidos e ele recebe a ligação do Itamar Franco. E aí ele fala, pois não, presidente, recebe a ligação e o presidente fala assim, você foi nomeado ministro da Fazenda sem escolha, não há escolha. A escolha era ou sair do governo ou assumir o Ministério da Fazenda. Não havia escolha nenhuma, segundo ele, foi assim que veio a notícia. Ele só foi remanejado e tinha que aceitar ou não, ou sair do governo. E obviamente ele aceitou, reuniu-se com a sua equipe, ele tentou mudar o menos possível e aí ele vai estudar o que estava acontecendo com a inflação brasileira. Pois esse era o grande desafio para estabilizar a economia. Aqui no terceiro capítulo, né, o plano real, da descrença ao apoio popular. Esse era o desafio, saber qual era a natureza da inflação brasileira, né? Porque nos manuais de economia, eles falam das possibilidades de diversos fatores que influenciam a inflação. Dentre esses fatores, os mais comuns a inflação de custos, a inflação de demanda, a inflação inercial. São as três mais comuns, sendo que nenhuma inflação no mundo é unicamente de um único tipo. É raro acontecer, né? Talvez pode existir ali em determinados países, em algum lugar, etc., mas é raro, né? Toda inflação ela é uma mistura de custos, de demanda, de inercial. Existem componentes, vários componentes ali, de outros também, né? Só que saber o quanto que é cada um componente que era a grande dificuldade, de quanto era a inflação era alimentada por demanda não atendida da população. A população queria comprar e a produção não aumentava na mesma proporção, e aí isso podia gerar inflação. E quanto que era de custos, né, dos problemas que o Brasil tinha em relação a estradas
em relação à capacidade de logística e quanto também que era da perspectiva de nova inflação. Pois os planos anteriores, com medidas como congelamento de preço, tinham alimentado a expectativa de novas inflações e as pessoas já adiantavam o aumento dos preços, antes mesmo de eles acontecerem. Aí nós chamamos isso de perspectiva de inflação inercial. As pessoas adiantam essa perspectiva e acabam aumentando os preços. E aí ele vai estudar isso. E quando ele vai estudar, ele vai depois fazer o plano real, né? Que ninguém acreditou. Falar, não vai dar certo, porque é típico do brasileiro, nunca vai dar certo, né? Mas vai dar certo dessa vez, como todo mundo sabe. Muito obrigado por quem escutou até aqui, né? Se inscrevam no canal. Até a nossa terceira parte da Arte da Política do Fernando Henrique Cardoso.